Fernando, a gente está aqui com o nosso estúdio cheio hoje. Tá bacana. Nós estamos com quem está acompanhando a gente pelos nossos canais sociais, estamos transmitindo aqui hoje simultaneamente no YouTube, no Facebook, que voltou, afinal de contas. Aliás, esse é um dos destaques do programa de hoje. No Instagram também, nós ontem fizemos aí uma ligação para o Zuc. Falou, meu irmão, se liga, maluco, libera esse negócio aí para nós. Você quer futuro? Então trabalha direito, né, cara? Mas fato é que hoje nós estamos então transmitindo aqui pelo Instagram. Você que está acompanhando no carro, vai descer do carro, vai lá, @conexão 98.1. Você vai poder também seguir o nosso perfil e ver um pouco da live no YouTube também. E estamos também transmitindo simultaneamente no canal dos nossos convidados. Isso porque eu vou apresentá-los. No mercado de trabalho cada vez mais exigente, meio uma iminente revolução no comportamento humano, a gente fala muito sobre isso aqui na live. Nós estamos vivendo um momento de revolução no comportamento humano, seguido de um tempo de mudanças tecnológicas que influenciam diretamente o nosso dia a dia. Pensar em como nos posicionar profissionalmente, com uma visão de futuro, se torna cada vez mais desafiador. Pensando nisso, um grupo de malucos, engenheiros elétricos, resolveu lançar um projeto chamado Conectados no Futuro. Nós convidamos esse trio para participar aqui da Live 98 hoje, para falar um pouquinho desse trabalho que eles desenvolvem na internet. Eu estou falando, e eu já vou abrir o microfone deles, eu estou falando do Pedro Henrique Coelho Machado, do Caio Barbosa de Melo, que já esteve conosco aqui também na live, mas tratando de outros temas, e da Nara Luata Rank. Eu pronunciei corretamente? Iwata. Iwata Rank. Iwata Mas Rank. causa confusão mesmo. Muito bem. Então eles são, esse trio trabalha, desenvolveu um projeto chamado Conectados no Futuro, que até onde eu consegui entender, eu prefiro deixar eles mesmos contarem essa história, veio de uma inquietude no sentido de tentar ajudar pessoas que buscam se posicionar no mercado de trabalho. Boa tarde, queridos, bem-vindos à Live 98, bem-vindos aos estúdios da Conexão FM. E eu quero começar então fazendo essa pergunta. Esse pedido, apresente melhor o projeto Conectados no Futuro. Então, boa tarde a todo mundo, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Então, o que acontece? Conectados no Futuro surgiu da nossa inquietude, né, de ver uma certa carência de material em relação a habilidades do futuro. Então, né, a gente conhece muitas pessoas, a gente é do mundo corporativo e a gente vem com esses assuntos do Conectados no Futuro para poder ajudar a galera, né, a se posicionar melhor no mercado, a poder desenvolver essas habilidades para poder crescer realmente em relação à carreira. Né? E isso não só voltado para as pessoas que querem empreender, mas também para o pessoal que quer fazer carreira mesmo em uma empresa. A gente... boa tarde, pessoal. Né? Boa tarde. A gente percebe um reposicionamento forçado durante esse ano e meio, quase 2 anos de pandemia. Muita gente acabou perdendo emprego, teve que se adequar à nova realidade. Outras pessoas que não estavam online nos seus negócios tiveram que forçadamente fazer o mínimo possível, colocar seus produtos, nem que fosse só no WhatsApp, né, a venda ali. Esse momento também ajudou a impulsionar essa ideia e buscar essa ajuda mesmo que vocês oferecem de uma certa forma para todo mundo que precisar, porque vocês estão, obviamente, sim, online. Isso. Então não é uma coisa só para o tocantinense, é uma coisa que está aberta para quem tiver interesse nessa história, né? Sem dúvida, sim. Esse momento que a gente passou, né, tenebroso, ele fez com que as pessoas se movimentassem, né, como você bem disse. E aí a gente entendeu que evoluímos muito rápido também em termos de tecnologia, né? Várias ferramentas passaram a ser adotadas pelas empresas, várias empresas que jamais pensaram que o home office fosse possível, acabaram adotando essa forma de trabalhar. Então as coisas mudaram muito rápido. E a gente percebeu que o futuro é isso, assim, o futuro já está acontecendo. E num ambiente em que a tecnologia avança tão rápido, que as coisas são automatizadas de forma tão rápida, a gente entendeu que algumas habilidades são essenciais para que a gente tenha uma alta empregabilidade, a gente consiga ter uma carreira de sucesso.
Então a gente fala muito sobre isso, sobre comportamento humano, sobre habilidades de liderança, de gestão, como organizar melhor a rotina, enfim, coisas que de fato a máquina dificilmente vai conseguir fazer por nós no futuro. Então tem muito disso também. E o modelo de gerir mudou? Aliás, mudou muito. Vocês conseguem decifrar esses códigos hoje? Vocês conseguem entregar? Porque pelo que eu percebo, me corrija se eu estiver errado, o Conectados no Futuro não cria um método, ele reúne métodos e talvez decifre isso de uma forma mais simplificada para as pessoas. Exato, Júlio. A ideia é a gente ser um canal de conteúdo que ele vai fazer basicamente uma curadoria dessas boas coisas, boas práticas, né? Pra gente poder utilizar no dia a dia. Porque assim, não é ciência de foguete nem nada. As coisas são muito simples, mas muitas vezes elas estão muito dispersas, né? A gente fala que nunca na humanidade a gente teve tanto conhecimento disponível, só que ao mesmo tempo nunca a gente gastou tanto tempo com, por exemplo... Quantos de nós não fica lá se deixar no Instagram 1, 2, 3 horas por dia, né? Passando o dedo e vendo e muitas vezes... O brasileiro, né? Pesquisas mostram que a gente é um dos mais... que mais consome rede social. Exato. E nem sempre de forma profissional, né? Mais lazer mesmo. Né? Além de ser profissional... Não que seja ruim, mas... a gente tem que ter o seu momento de distração, com certeza. Mas assim, o poder que esse smartphone que está na minha mão aqui... ele tem mais conhecimento que a própria Biblioteca de Alexandria. Então, qualquer coisa que a gente quiser pesquisar aqui agora, eu vou ter alguma informação. Então, na época, nem tão longe, há 20 anos atrás, como é que a gente fazia o trabalho da escola? Ia na Barça, todo mundo utilizava a mesma fonte de conteúdo. Então, assim, você não tinha uma variedade. Então, basicamente, o canal a gente tenta juntar todas essas boas práticas, fazer uma curadoria desse conhecimento e de uma forma muito prática e muito direta, porque, né, uma afinidade que nós três temos é assim, e acho que é uma coisa até das gerações mais novas, é que existe uma ansiedade, um desejo das coisas serem mais rápidas, né? Hoje em dia a gente está num mundo muito dinâmico, né? Então a ideia é a gente fazer o que a gente chama de ter uns conteúdos mais curtos, porém muito densos, né? Que traz realmente coisas que dá para colocar na prática. E a gente está conversando aqui, falando do canal, do trabalho de vocês, desse apoio que vocês estão oferecendo, mas como que funciona? Nosso ouvinte que estiver ouvindo agora, como é que eles podem acompanhar e usufruir dessas dicas que vocês vêm trabalhando e desse trabalho que vocês vêm fazendo? Certo, hoje a gente tem uma conta no Instagram, que é o @conectadosnofuturo, e lá a gente faz posts diários, né? A gente tenta colocar ferramentas, dicas, até dicas mesmo de seriados, de documentários, né? Para poder fazer com que a pessoa aprenda um pouquinho a cada dia, né? Olhando ali, ela já aprenda em 5 minutos e consiga implementar alguma coisa na rotina dela. E a gente também tem um canal no YouTube, que a gente lança aí um vídeo por semana, né? Atualmente a gente lança um vídeo por semana, a intenção é crescer aí. E a gente coloca assuntos, né, nos mais variados temas que ajudam, né, o profissional a se desenvolver. Por exemplo, procrastinação, por exemplo, algumas técnicas, né? O Caião falou sobre o STAR, né? Que a gente fala... Ferramenta STAR, exatamente. de entrevistas. A gente fala sobre, por exemplo, o relatório lá que, né, o World Economic Forum lançou sobre o futuro dos trabalhos. Então, assim, a gente reúne vários temas que faz com que, né, a pessoa aprenda ali um pouquinho mais. Eu vi um pouco, eu vi esse vídeo e eu achei muito interessante os pontos que vocês foram colocando sobre esse relatório. E eu queria que você, assim, pra gente conversar um pouquinho mais sobre o tema, eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre isso e gostaria de perguntar também sobre como é que surgiu esse projeto, já que a gente apresentou vocês como engenheiros eletricistas e de repente está todo mundo falando aqui de um projeto Conectados no Futuro, mas vamos fazer o seguinte, vamos de música agora, vamos para um intervalo e a gente volta já. Beleza. A gente está aqui falando de carreira, de futuro, Júlio. Você falou de Assoviagem Chupacana, nós estamos aqui com Pedro Henrique Coelho Machado, sim, Caio Barbosa, Nara Iwata Rank, são engenheiros eletricistas que estão caminhando paralelamente à formação nessa questão da carreira, de olho no futuro, saber o que deve melhorar. Assoviar e chupacana hoje ainda dá certo ou a gente tem que ou assoviar ou chupacana? Aproveitando o velho ditado que o Júlio trouxe aqui. Eu, particularmente, sou muito ruim em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que é muito de cada um, né? Não, mas aí a gente fala muito também, é engraçado, né? Você falando de assoviar e chupacana. Qual que era, né, o padrão no passado, né? Seu pai, sua mãe fala assim, filho, entra numa boa empresa, faça carreira, fique 20, 30 anos na mesma empresa. O
cara formou, por exemplo, engenheiro eletricista, tem que trabalhar o quê? Com obra, com engenheiro eletricista e tudo mais. Eu sou formado em engenharia elétrica, eu não trabalho com engenharia elétrica mais. Mudou tudo, Eu né? trabalho agora de desenvolvimento de software. Eu falo, mas peraí, como é que você forma engenharia elétrica e está trabalhando em desenvolvimento de software? É o que o mundo de hoje permite. Então, assim, é uma parte de ser generalista. Eu sei desenvolver software? Não, eu coordeno um time de desenvolvimento de software. Só que todo o arcabouço e conhecimento que eu tive na engenharia elétrica foi o que me possibilitou estar na cadeira que eu estou. Mas esse dinamismo só existe atualmente nesse mundo totalmente, né, rápido, dinâmico, né, muito volátil que a gente vive hoje em dia, entendeu? Você falou isso, eu tenho uma experiência própria mesmo, né? Eu fiquei 16 anos na mesma empresa. Perfeito. Tive uma saída ou outra, mas sempre na mesma área. Em pouco tempo voltei. E era exatamente por isso. Eu cresci ouvindo dizer que a carteira de trabalho com muita... É feio, né? É feio, com muita passagem, é Sim. feio. E eu vejo a minha sobrinha, que tem a mesma formação que eu hoje, que também não trabalha com jornalismo especificamente, trabalha com comunicação, e ela não tira férias, porque ela está num centro maior, então a cada ano ela é convidada para ir para uma outra empresa. Sim. Mas você sabia Sabe? que... Aí eu fico vendo assim, ótimo! Eu não me arrependo de ter me formado profissionalmente nessa empresa, que é uma empresa muito bacana. Mas eu fico pensando nisso, talvez se eu tivesse... não me apegado tanto, né? Talvez eu tivesse tido outras oportunidades Sim. e que eu não tivesse ficado aqui em Palmas tanto tempo também, né? Você sabe que até o conceito de férias, eu acredito que numa eventual reforma trabalhista, mas aí teria que ser uma revolução trabalhista, talvez Com ela não certeza. aconteça na nossa geração, mas até esse conceito é um conceito que eu acho que vai chegar um momento que vai cair por terra, Fernando. Sabe por quê? Na nossa geração aí, eu me identifico muito com o que você está dizendo, porque eu também, minha relação de trabalho foi mais ou menos assim. A nossa geração enxerga as férias como o momento do descanso, né? Então você trabalha 12 meses igual um cavalo para você tirar 30 dias de descanso. E muitas vezes você ainda fica desesperado que você fala assim, anteciparam os pagamentos, quando eu voltar dando tudo, eu tô sem dinheiro. Sem dinheiro, né? E hoje eu percebo que as novas gerações, esse conceito de qualidade de vida, de descanso, independe do momento de férias. Hoje o rapaz vai lá, assim, a moça vai lá e fala, não, eu vou correr aqui, vou organizar, vou dar o resultado que precisa ser dado, Sim. porque eu vou trabalhar por 3 dias na semana. Sim. Os outros dias eu vou me divertir. É. Porque e isso não é exceção, isso é parte da rotina das pessoas. Não, e só para acrescentar também, no meu time mesmo, eu tenho um desenvolvedor lá, que a minha empresa ela tem a parte presencial, mas ela sempre teve uma cultura muito da questão do home office. E atualmente, com a chegada da pandemia, tomou-se a decisão de falar assim, ó, quem quiser ficar home office para sempre, que fique, né? Então, uma pessoa do meu time, uma liderança que é do meu time, ele se tornou o que a gente chama agora hoje em dia de nômade digital. Ou seja, ele não tem casa mais, ele entregou a casa dele, ele voltou a morar com a mãe, só que aí a cada mês ele mora num lugar. Ele ficou 2 meses em Florianópolis, aí depois ficou em Uberlândia, aí foi para Montes Claros, agora tá pensando em ir lá para Bahia. Então, assim, isso não existia há 10, 15 anos atrás. Então, a gente tem que estar preparado, e a ideia do canal aqui do Conectados do Futuro é justamente para a gente começar a conscientizar as pessoas que o mundo mudou. E muitas vezes, uma coisa que a Nara e o Pedro falam muito, as pessoas estão inconscientes do problema. Tipo assim, o problema existe, só que ninguém, assim, cara... A gente conversou no intervalo e eu queria até, dentro do que você está falando, sobre essa questão assim, normalmente o cara que é empregado ou que pensa em empreender, ele está mais disponível para acompanhar um canal como o de vocês, a buscar outras informações, a entender a produtividade no home office, que é uma coisa que não é nova, mas que se popularizou agora nesse período. Mas muitas vezes a gente tem uma chefia do outro lado que não está com essa disposição toda de compreender como esse lidar resultado. com isso, como né? lidar com isso. Vocês obviamente falam para todo mundo, mas estão aqui no Tocantins, então observam as particularidades daqui também. Como que vocês veem essa realidade hoje? O canal de vocês também fala pro gestor ou ele é só pro funcionário ou pro futuro empreendedor? Como que a gente entende essa dinâmica? Na verdade, a gente tenta abranger os dois tipos, né? Até teve um post recente que a gente colocou sobre a carreira em Y, que não necessariamente a pessoa, para ela, né, crescer na carreira, ela precisa se tornar um líder
né? Muitas vezes a pessoa ela quer seguir a carreira de especialista e isso não tem problema nenhum, né? A pessoa vai de acordo com a aptidão que ela tem. E o que a gente enxerga é que a empresa, né? Você não pode depender da empresa para formar a sua carreira. Na verdade, você faz a sua carreira, né? Acontecer fora da empresa. Você é o profissional, né? Não depender ali daquela empresa para você fazer o seu nome. Seu nome ele tem que estar atrelado a você, como profissional, mesmo fora de lá. E uma coisa interessante, Júlio, desculpa te cortar, mas a gente estava falando sobre qualidade de vida. O novo líder, né, ele tem que ser um cara que, além de... A gente fala muito disso, mas a gente se importa também com a parte voltada muito para propósito, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com propósito, com qualidade de vida. Então, o novo líder, ele precisa ser uma pessoa que está enxergando isso, né? Então, assim, eu sou líder atualmente e procuro avaliar sempre essas questões, porque à medida que o tempo passa, né, as pessoas se conectam cada vez mais com os propósitos das empresas, não somente com aquela tarefa, não é um negócio mais tão cru. E isso é bem interessante, a gente tenta também influenciar as pessoas positivamente nesse sentido. Na verdade, até é dito que emprego é a sua fonte de renda, né? E trabalho é a sua fonte de vida. Então, é ressignificar, assim, o significado, né, do trabalho em si. A gente, né, passa a maior parte do dia, em tese, trabalhando, mesmo que com alguns intervalos, mas você acorda com o compromisso de sair para trabalhar, ou trabalhar em casa hoje, né? Sim. Nara, eu vi um dos vídeos que vocês postaram e que me chamou muita atenção, um vídeo que você fez, e eu gostaria que você dividisse com os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, falando sobre o MVP. Eu queria que você contasse um pouco sobre o MVP, eu achei muito interessante. Certo. O MVP é uma maneira simples de fazer alguma coisa rodar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia e ao invés de eu despender muito tempo, muito recurso, né, muitas pessoas para poder desenvolver alguma coisa que eu queira testar, eu faço isso numa proporção um pouco menor, né? Para poder agradar ali o cliente, testar a minha ideia e ver se ela realmente é válida. Existe um exemplo, que eu até citei lá no vídeo, que é, por exemplo, né, você quer fazer alguém se mover mais rápido. Então, para isso, você quer construir um carro. Você demora muito tempo, né, para poder fazer roda, para poder fazer todo o design do carro e tal, e você não sabe se aquilo ali vai agradar o seu consumidor final. O MVP é como se você, no início, você fizesse um skate, seu cliente está se movendo mais rápido. Então, ele vai para uma bicicleta, depois ele vai para uma Quer dizer, ele moto. já não está a pé, já começou a oferecer soluções. Você está agradando conforme você vai desenvolvendo seu produto. E isso é muito importante nos dias de hoje, que é você, né, ter a ideia, testar, falhar e aprender muito rápido com tudo isso. Me chamou muita atenção essa análise, né, nesse vídeo, porque esse é o famoso o bom inimigo do ótimo, né, assim, mas me chamou a atenção porque a gente vive um momento de tamanha intolerância e uma velocidade tão grande de decisões que muitas vezes eu percebo que projetos nascem, envelhecem, são tidos como inviáveis e morrem no mesmo dia. E assim, como hoje em dia as coisas estão muito mais dinâmicas e o recurso é muito escasso, a ideia do MVP é justamente isso que a Nara falou. O mais importante do MVP é testar e aprender. É só isso que tem que fazer. Porque não sei se vocês lembram. Vocês lembram que teve uma moda de abrir frozen yogurt em tudo que era lá, ou então paleteria mexicana? Cara, como é que o cara chega no racional que fala assim, não, eu vou abrir uma paleteria mexicana, vai dar certo. Food truck. Com base em quê, cara? Você analisou, de onde você tirou essa ideia? Ah, não, é porque os outros estão fazendo, estão dando certo. Quem disse que os outros estão dando certo? Tanto que não deu. Hoje em dia, você anda aqui em Palmas, você acha alguma loja de... Assim, vai achar talvez uma ou outra, mas paleteria mexicana, que foi aquela moda, não existiu. Então, assim, qual que é a ideia? Eu pego eu tenho uma ideia, beleza. Eu pego uma pequena parte do recurso, eu monto algo que seja testável e eu valido com o cliente. Cliente é quem compra, cliente é quem me dá faturamento. Cliente não é assim, eu tenho um monte de gente que falou que vai comprar comigo. Não, meu amigo. Cliente é assim, comprou, beleza, tá validado. E aí você vai escalando. Porque senão, imagina, cara, você falou até do empreendedorismo. O nosso canal a gente gosta de conversar com todos, mas assim, muito mais para abrir os olhos das pessoas. Porque assim, imagina um pai de família, mãe de família que tem um recurso lá, ganhou um dinheiro da FGTS, por exemplo, tem lá 30 mil, 40 mil. E fala, não, cara, eu vou investir todo o meu 40 mil reais aqui.
Cara, e se não der certo? Acabou. Acabou, entendeu? Então, assim, é justamente essa ideia que a Nara trouxe, ela é uma ideia mais corporativa, que nasceu até na parte do fluxo de desenvolvimento de software, mas que ela pode trazer para outros universos o seguinte, cara, tem que testar pequeno. Testa pequeno, errou, muda e vai indo, entendeu? E a conjuntura faz com que também as pessoas acabem se arriscando mais nesse momento, né? Porque tem aquelas pessoas que não têm o que arriscar, então estão ferrada mesmo. Então, porque perderam emprego, tá tudo. E aí começa a empreender com nada para poder vender para comprar o que vai vender amanhã, né? A matéria-prima que vai vender amanhã. É porque assim... E essas pessoas que têm que tinham essa reserva, essa segurança para uma emergência, se veem numa emergência, mas às vezes acabam metendo os pés pelas mãos. Porque não era essa emergência com que ele ia dispor dessa grana. Né? Exato, mas antes do Pedro até falar... Tem que ter esse cuidado com o recurso, mas muitas vezes talvez você pode não ter o recurso, mas quer só validar uma ideia. Por exemplo, eu não sei se todos conhecem, mas existe um site chamado Dropbox, né, que surgiu que era como se fosse um HD na nuvem, né? Você pode botar seus arquivos lá e eles ficam lá para sempre. Mas quando o Dropbox foi criado, essa ideia as pessoas falaram assim, não, cara, que loucura, eu vou botar arquivo meu pessoal, vai se perder, né? Não, vai se perder, como é que eu vou confiar? As pessoas vão ter acesso. Não, as pessoas vão ter acesso ao meu arquivo se tiver um negócio lá que é delicado, um documento, como é que não vou usar isso não. O que o criador do Dropbox fez? Ele montou um vídeo. Ele não tinha nada, não tinha construído infraestrutura, não tinha feito programação, não tinha nada. Ele montou a ideia num vídeo e pegou o vídeo, divulgou para as pessoas e montou o que a gente chama de uma landing page, que é assim, cara, se você achou interessante, cadastra para mim aqui. Cara, o cara teve 100 mil cadastros em pouquíssimo tempo. Ou seja, existia mercado para a solução dele. Daí que ele começou a fazer, entendeu? E essa ideia do MVP a gente leva tão a sério que o próprio canal não deixa de ser, né, um MVP, porque... Veja só, é barato, né? A gente filma com o nosso celular, a edição é a gente mesmo que faz, então é algo de muito valor, mas que a gente, né, assim, despende só o nosso tempo mesmo, né? Então... eu gostei muito, eu gostei muito da mensagem. Para mim, no meu caso, quando eu vi o vídeo, eu falei, poxa, isso para mim foi uma contribuição para os meus negócios. Porque essa perseguição incessante, cada vez maior, pela excelência, faz muitas vezes a gente abandonar o processo antes dele nascer. Né? E essa intolerância que o mundo vive hoje pelo excesso, pela busca pela perfeição e tudo mais. Então você que está nos acompanhando no ar, se você se identifica com isso, você está lá na sua empresa, você fala, poxa, eu só vou fazer esse projeto depois que eu tiver tudo, eu só vou lançar um serviço de entrega depois que eu conseguir comprar um carro na especificação que eu preciso, do jeito que eu preciso, enquanto isso eu não vou fazer. Será que não dá para terceirizar? Será que não dá para usar um serviço locado antes para você ganhar dinheiro e ter estrutura suficiente para fazer do jeito certo na hora certa? Com qualidade, né? Com qualidade. Então, assim, essa coisa de dormir com a história, né? De não tomar uma decisão tida como final naquele momento. Espera no dia seguinte para você refletir melhor se era aquilo mesmo. Não dá para ir por um caminho... Quantas grandes ideias se perdem no primeiro obstáculo? Sim, com certeza. Né? E aí, de repente, você dorme, acorda e fala, poxa, tinha uma história que eu tive um insight, dá para contornar por aqui. Não vai ser do jeito que eu gostaria, mas eu vou dar mais um passo e eu vou ter força para conseguir fazer o que eu preciso chegar no objetivo. Eu acho que essa é a grande mensagem que ficou para mim e que eu gostaria de dividir com nossos ouvintes. Pois é. A gente, né, teve um breve bate-papo com a galera do Conectados no Futuro, o Pedro Henrique Coelho, o Caio Barbosa, a Nara Iwata. Eu queria que antes da gente terminar, que vocês compartilhassem mais uma vez o canal para os nossos ouvintes e obrigado pelo bate-papo aqui. Eu acho que deveremos, se vocês quiserem, a gente vir falar, talvez direcionar em alguns temas para a gente poder discutir aqui. É uma bela contribuição, né, para as pessoas. E aí fazer essa conexão, né? Já que estamos na conexão, vamos conectar esse... Eu queria já deixar a liberdade, né, porque até o tempo está chegando, né, no prazo, do seguinte, talvez a gente marcar um outro bate-papo, falar só especificamente sobre processos trainee. E por que eu falo isso? O processo trainee é algo que o brasileiro desconhece. Só que o processo trainee ele é uma excelente oportunidade para quem acabou de formar. Ele vai economizar, assim, ele vai dar um pulo na carreira dele, porque ele já vai entrar num cargo de
né, bastante visibilidade e assim, e que a empresa vai investir também muito nessa pessoa, só que ele tem que passar por um processo seletivo. E todo processo seletivo existe uma preparação, mas não é nada tirando não é ciência de foguete, mas eu acho que é uma coisa que a gente poderia bater um papo depois. Vamos sim. Vamos sim. Obrigado. Querem deixar os canais? Deixa os canais de novo Beleza. pra gente. Tá, vamos lá. Nós estamos no Instagram, @ Conectados no Futuro. Também canal no YouTube, Conectados no Futuro. E o Twitter, Conecta no Futuro. Então também temos um Twitter aí com frases legais, frases de impacto e coisas bem simples, né? Mas que são bastante agregadoras. Tá aí, muito bem. Muito obrigado, então, os meninos do Conectados no Futuro.